quem é Deus, o que Ele fez. E nós estamos expondo o livro de Colossenses. Você que não esteve no domingo, iniciamos a exposição do livro de Colossenses, e nós vamos dar uma sequência aqui a partir do versículo 15, que foram os versículos que o Marley leu no início, e a gente vai se ater a esse texto aí. A grande pergunta que muitas pessoas têm, né, é quem Deus é, como me relaciono com Ele, como eu tiro o proveito desse relacionamento, como que de verdade eu desfruto da grandeza, da beleza de Deus. E nós temos experimentado isso aqui e ali, na nossa vida, na nossa caminhada, em alguns aspectos da nossa casa, em alguns aspectos do nosso andar, da nossa caminhada, do nosso coração, né, do nosso interior. E por isso nós estamos aqui. Mas volta e meia nós nos perdemos nesse relacionamento. Os colossenses, eles tinham e estavam com essa dificuldade. A dificuldade de enxergar em Deus, e especialmente na pessoa de Jesus, tudo o que eles precisavam para desfrutar de verdade de uma vida com Deus. Então, o que nós vimos, né, pensando nesse contexto, para onde o autor, que foi Paulo, ele escreveu, e ele tinha uma intenção ao escrever os 4 capítulos, que depois, né, isso aqui, os 4 capítulos não tinham naquele texto escrito ali. Mas ele escreveu uma carta, e essa carta tinha uma intenção, que era ajudar aqueles irmãos a olharem de verdade para Deus, e eles não precisavam de mais nada. Só que, no meio deles, alguns estavam fazendo eles pensarem e acreditarem que eles precisavam de mais alguma coisa. E esses elementos estranhos, a fé, aquilo que já foi e já havia sido apresentado para eles, esses elementos eles foram entrando. E quando isso acontece, na experiência cristã verdadeira, o que o indivíduo experimenta não é tudo aquilo que Deus já ofereceu para ele. Então, ele vai experimentar algum aspecto de uma religião, de um misticismo, de um êxtase, ou de um esforço que justifica alguma coisa da sua consciência. É isso que acontece. Talvez tenha gente aqui, assim, meio confuso na sua religiosidade. Pessoas que ainda não conseguiram extrair da sua relação com Deus tudo que Deus deseja. Isso é normal na nossa caminhada com Deus por causa do pecado. A gente está lutando com essa questão do nosso coração. Mas uma coisa que Paulo está muito mais preocupado aqui é que aquilo que eles realmente creem, para eles desfrutarem tudo o que precisa, isso não seja contaminado. Porque mesmo que um pecador, né, como nós somos, ele pode enfrentar lutas na vida, vai enfrentar, mas quando ele olha para Deus como ele verdadeiramente é, ele extrai o máximo da vida. Essa é a preocupação, foi por isso que ele escreveu isso. Não deixe entrar nada que contamine e que você se torne uma pessoa enganada. É um risco, irmãos. Pessoas vivendo, né, encontrando a sua religiosidade, participando de um grupo como esse, aqui, e temos, graças a Deus, vários nessa cidade, mas também vários sendo enganados, incapazes de desfrutar de verdade a vida com Deus. Que não tenha aqui nesse meio pessoas enganadas.
E aqui o texto nos ajuda a ter isso como uma segurança. Nós vamos caminhar aqui, que essa é a preocupação de Paulo. Primeiro, os versículos 13 e 14 aqui, ele está falando de onde Deus tirou esses indivíduos. Tirou das trevas e transportou eles para o seu reino. Deus tira indivíduos incapazes de conhecê-lo e coloca esses indivíduos totalmente capazes de conhecê-lo, de estarem na presença dele, desfrutar da presença dele. Deus fez isso com quem? Com pecadores. Deus tratou o pecado daqueles que se tornaram incapazes de conhecê-lo. Então, o primeiro ponto é, conhecer a Deus é para pecadores que se arrependeram. É para pecadores que entenderam de verdade quem Deus é, que entenderam o Evangelho. Não existe nenhuma possibilidade, nenhuma, à luz da Bíblia, da revelação de Deus, para um ser humano, em qualquer lugar, em qualquer nível de conhecimento, intelectualidade, em qualquer outro ponto desse planeta, que se tornará capaz de conhecer a Deus, sem reconhecer que ele é um pecador. Ele não é capaz. Ele está perdido. Então, Paulo trata disso, elogia eles, porque eles já reconheceram isso. Olha, vocês estão indo bem, viu? Siga aí. Desfrutem do que o Evangelho tem. Porque vocês já entenderam que vocês são pecadores. Talvez tenha gente aqui que nunca entendeu isso. Cresceu num ambiente onde a religiosidade ela cria uma camada, uma nuvem no seu coração que faz você incapaz de olhar para dentro do seu coração, de ver que você é um pecador. Algumas coisas na sua cabeça, na sua mente, fazem você acreditar que você pode conhecer a Deus, desfrutar da vida com Ele, sem antes reconhecer que é pecador. Impossível. Paulo está descrevendo isso aqui para nós. E quando ele diz para aqueles que estão ali, que eles podem desfrutar de tudo que Deus deu, ele apresenta quem é essa pessoa que pode tirar pecadores perdidos de uma vida inútil para uma vida totalmente que vale a pena. E é isso que esse texto aqui vai nos lembrar hoje. Como que a gente tira todo o proveito da vida? Como? Conhecendo profundamente, conhecendo plenamente, conhecendo com tudo o que Ele já ofereceu, e nós podemos desfrutar da vida com Ele. Conhecendo a Ele. É interessante, pessoas que são treinadas no banco, hoje não tem tanto, mas ainda tem, né? Notas no banco. Eles não são treinados para identificar todos os detalhes das notas falsas. Eles são treinados para identificar o que é uma nota verdadeira. Eles são os experts, os caras, as pessoas que o banco sabe que quando chegar uma nota diferente daquela que é verdadeira, ele bate o olho, essa aqui, essa é falsa. Eles não gastam tempo pegando cada nota que o camarada, né, fez a tecnologia ali, produziu uma nota nova, diferente, né, perfeita. E você agora vai com aquela tecnologia, você vai atrás disso, não vai gastar dinheiro com isso, não vai treinar as pessoas para isso. Mas eles vão treinar as pessoas para elas saberem muito o que é uma nota verdadeira. Em outras palavras, Deus nos chama a fazer isso. Não vamos ficar pensando e descobrindo, aquela seita, isso e aquilo. Tá, tudo bem, a gente pode... aquele lá, ele não acredita nisso por causa disso. Deus nos convida a conhecê-lo profundamente, verdadeiramente. A saber de verdade quem Ele é. Uma teologia, um entendimento pessoal de quem Ele realmente é. E aqui, a partir do versículo 15, começa essa explicação. O texto diz:
versículo 15, que Ele, Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele está falando que Deus revelou quem Ele é na pessoa de Jesus Cristo. Jesus revela perfeitamente quem Ele é. É a imagem do Deus invisível. Em Jesus, Deus se torna conhecido de maneira perfeita, perfeita. Em Jesus Cristo, o Deus que nos chama a conhecê-lo, nós sabemos tudo a respeito de quem é Deus na pessoa de Jesus. Jesus não é alguém que falou sobre Deus para nós, alguém que teve um bom entendimento de quem Deus era e ele trouxe algumas informações para nós a respeito de Deus. Jesus é tudo o que nós precisamos como seres humanos para nos relacionar, para saber quem Deus é. Conhecer a Jesus, então, é profundamente necessário para a nossa jornada, para a nossa caminhada com Ele. Ele diz aqui que Ele é o primogênito de toda a criação. O primogênito não é o primeiro que foi criado. O primogênito, a ideia é aquele que tem a primazia, é aquele que tem aquele que retém a sua herança, aquele que tem a autoridade sobre a família. O primogênito era aquele que tinha a autoridade na casa para receber a herança dos pais. Não era necessariamente aquele que foi o primeiro criado, mas aquele que tem aquela autoridade sobre os demais irmãos, sobre a herança dos pais. Essa é a ideia aqui em relação a Jesus. Nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Nada no universo, nenhuma descoberta nova. A irmã estava me falando ali que fez uma cirurgia no olho, benefício ali da Unicamp, e alguns de nós recebemos o benefício aí da tecnologia ao longo da nossa caminhada. Todas essas coisas, elas acontecem, elas vêm por causa de Jesus. E é interessante, né? Nós dizemos que conhecemos a Deus e nós seguimos a nossa jornada e recebemos tantos benefícios por causa daquilo que temos e nós não olhamos para Deus e falamos: Senhor, muito obrigado por isso aqui. Se não fosse o Senhor, esse benefício não chegaria a mim. A inteligência, a capacidade que o Senhor deu a tal pessoa, eu não receberia esse benefício. Nós reconhecemos a capacidade de um médico, nós reconhecemos a capacidade de um cientista, nós elogiamos, nós damos para eles o prêmio Nobel de tal coisa, e celebramos isso. Mas nós não celebramos aquele por causa de quem todas essas coisas, elas existem. É interessante, à medida que Paulo vai descrevendo aqui quem ele é, nós às vezes olhamos para isso e é um poema bonito, e não nos colocamos diante dele como realmente Deus gostaria que estivéssemos. Jesus é importante, mas precisamos de algo além dele. Muitas vezes é essa nossa postura. Cremos em Jesus, sabemos o poder dele, mas nós precisamos de algo mais do que Jesus. Paulo está dizendo para esses irmãos ali em Colossos, que não foi essa a ideia de Deus. Não foi. Cristo é o Criador e o propósito de todas as coisas. Colossenses 16, 17, pois nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado nele. Todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele. Cristo é o agente da criação. Tudo foi criado para ele. Foi criado por ele e para ele. Nós sabemos disso, mas nós às vezes acreditamos que as coisas, as mais básicas e as mais importantes, recursos, dinheiro, filho, família, esposa, marido, entendemos que essas coisas foram criadas
para nós, para o nosso benefício. Invertemos o propósito da intenção de Deus em nos criar, em criar esse mundo. As coisas que existem foram criadas por meio dele e para ele. Mas nós queremos receber o benefício da bênção dele e não nos render a ele e dizer: Senhor, isso é para ti. A turma cantou aqui, não cantou? Habilidade, voz, instrumentos. Quem deu? Deus deu. E nós oferecemos tudo o que temos, talentos, voz, habilidades, inteligência. Deveria ser como o texto está dizendo. Tudo foi criado para ele, por meio dele e para ele. Meu filho é seu, Senhor, é para ti. Mas às vezes eu reivindico o meu filho para mim. Eu gosto dele, ele é meu. Não mexam com ele. Vamos lembrar do chamado de Paulo aqui para nós, né? O chamado para conhecer a ele profundamente. Ele é o destino de todas as coisas. A nossa existência, ela não existe, nós não existimos somente para a nossa realização. Nós existimos para Jesus, para Jesus. É tão interessante o nosso coração que nós somos capazes, às vezes, de olhar para Jesus e de achar ruim. Como assim? Como assim? O Senhor me põe nesse mundo e exige ainda que eu dedique tudo para o Senhor? É lógico, irmãos, que nós não falamos assim. Nós não falamos com os sons que você me ouviu falar. Mas nós ficamos bravos, nós nos magoamos, nós nos entristecemos com coisas que são exigências da vida que nós fazemos, ao invés de descansar no fato de que isso e a minha vida é para Ele, tudo para Ele. É que nem criança, né, pequena, uma bancada ali de brinquedos, colocam 3 crianças ali, o que acontece? Eles vão brincar até que um viu o outro brincando com um brinquedo que ele gostaria, e ele diz o quê? Isso é meu. Não, isso é de todos. Nós somos assim. Não, Senhor, aqui isso é meu. Minha vida não está do jeito que eu gostaria. O Senhor me colocou num lugar errado. O trabalho que eu tenho devia ser outro. A pessoa que falou comigo, falou desse jeito, mas não deveria, Senhor. Vivemos assim na nossa jornada. E Deus está dizendo que tudo que temos, tudo que somos, é para Ele. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Você percebe que o texto está usando palavras muito profundas, assim, muito totais, né? Nele tudo, todas as coisas. Para não dar nenhuma chance de nós pensarmos que tem algo que tem a ver com a gente. É tudo. E é interessante que Paulo aqui está quebrando um pouco o pensamento de alguns ali que queriam colocar alguns elementos a mais para tirar Jesus da cena principal, onde Ele é, sim, o Senhor, Ele é o autor de todas as coisas. É a Ele que nós devemos a nossa existência, a nossa vida. É dele que vem toda a nossa felicidade. E ele fala agora, a partir do versículo 18 ali, que ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Paulo passa aqui da criação de tudo, de todas as coisas, para a igreja. Agora, interessante, não é? O Deus de todas as coisas sustenta os planetas, sustenta as galáxias, criou sim tudo, e Ele desejou se relacionar com criaturas como eu e você. Se isso não é algo humilhante, eu não sei o que seria. E nós acreditamos que podemos exigir coisas de Deus. Ele decidiu se relacionar conosco. Ele nos colocou juntos para um propósito, que é o propósito dele se tornar conhecido. Nós estamos dizendo que nós queremos fazê-lo conhecido como ele é. Nós somos gratos a ele,
somos gratos. O que vai mover você no sábado, eu e você, né, a sairmos, estarmos num lugar que não é o nosso, que não é a nossa casa, encontrarmos pessoas, crianças e tudo, é esse profundo entendimento de quem Ele é para nós e o desejo dEle de se fazer conhecido por todos. Senhor, eu sou grato, profundamente grato a Ti, porque o Senhor, Rei do Universo, Criador de todas as coisas, sustentador de cada átomo que está aqui sustentando o meu corpo, o Senhor decidiu, por amor, por obediência ao Pai, o Senhor fez um plano muito especial para mim. O Senhor me colocou nesse desejo do Senhor de que eu o conhecesse. Está sendo bom, Senhor. E eu quero então que outros recebam benefício. Nós não fazemos mais isso com a nossa vida, porque isso demonstra de verdade o quanto nós não sabemos o que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos. Nós não conhecemos a Deus de verdade e o que Ele fez. E aqui esse texto deveria dizer para nós, e ele está com essa intenção para aqueles irmãos ali, conheçam profundamente quem é, se encantem com quem é Deus, experimentem o máximo dessa vida que Ele ofereceu para vocês, e experimentem ficar em casa sem compartilhar isso com alguém. Impossível, impossível. Isso deveria nos mover a uma vida cada vez mais dedicada a Ele. Ele é o cabeça, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, aquele que tem a primazia. A igreja pertence a Cristo, é propriedade dEle, não é do pastor, não é dos líderes, membros, da tradição, da denominação. Cada discípulo aqui, cada pessoa que entendeu o plano de Deus na sua vida, é dele, é dele. Esse grupo de discípulos aqui é dele. A igreja pertence a Ele. Cristo deve ter a primazia sobre as nossas vidas. Ele não quer ocupar um lugar importante na nossa vida. Cristo quer ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Não apenas num final de semana, mas a cada instante, cada segundo da nossa vida. Não apenas na igreja, mas no nosso casamento, na família, no trabalho, nas decisões, nas finanças, nos relacionamentos, nos sonhos, nos projetos, no futuro. Tudo é dele. Esse é o desejo dele. Em Cristo habita toda a plenitude. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Nenhum ser humano é completo. Nenhum ser humano encontra uma realização se não encontrar Cristo. Ele enche. Ele enche qualquer coração. Ele quebra qualquer coração duro. É isso que ele faz. Ele tem toda a plenitude. Cristo é suficiente, porque nele habita toda a plenitude. Ele reconciliou consigo todas as coisas pelo seu sangue. Versículo 20 diz: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Deus interviu para que eu e você pudesse conhecê-lo. Morreu uma morte de cruz, ele entregou a sua vida e derramou o seu sangue pela igreja. A cruz não foi um acidente na história, mas foi a intenção do Deus do universo de ter o relacionamento comigo e com você. Essa é a intenção de Paulo ao descrever esse texto aqui para nós. Cristo é tudo. Ele proporcionou todas as condições para que eu e você, qualquer pessoa nesse planeta, o conhecesse de verdade. Não é Cristo mais alguma outra experiência. Não é Cristo mais alguma outra regra. Não é Cristo mais alguma outra tradição. Não é Cristo mais o misticismo. Não é Cristo mais um conhecimento secreto. Não é Cristo mais um desempenho religioso.
Não é Cristo mais alguma outra prática. Não é Cristo mais a nossa própria justiça. Não, é somente Cristo. Nele tudo subsiste. Tudo é para Ele. Ele criou todas as condições para a igreja desfrutar do relacionamento com Deus. Com Deus. O chamado de hoje à noite é para eu e você realmente desfrutarmos do conhecimento desse Deus. Desfrutarmos do conhecimento humildemente, nos rendermos a Ele. Interessante, eu tenho uma história de um amigo que ele conheceu um médico muito capaz, muito famoso na área dele, e extremamente, né, o melhor da área de ortopedia. E esse médico um dia decidiu pegar o equipamento dele, ir para uma das cidades da Índia, caminhar naqueles lugares ali, e simplesmente quando ele via alguém que tinha um problema físico, ele parava, ele ia até aquela pessoa, ele fazia perguntas e ele propunha para aquela pessoa um tratamento. Tratamento às custas dele, do conhecimento dele, dos recursos que ele mesmo levantava. E eu fiquei pensando nessa história, é uma história verdadeira, e imaginando o seguinte: esse médico chega numa dessas crianças, oferece tudo isso, e a criança vira para ele e diz assim: não, tá bom, gostei do que o senhor falou, muito joia, mas eu tenho uma solução aqui que a minha mãe, já falou, e eu tenho usado isso. O que o senhor está dizendo aí, até a sua intenção é muito boa, mas eu prefiro que não nesse momento. Ou a pessoa aceita a ajuda daquele médico com todos os recursos, mas daqui a pouco ele acha que aquilo que ele fez não era o suficiente para resolver o problema dele. Ele então toma uma decisão de fazer uma outra técnica, uma outra coisa ali para que aquilo seja melhor do que o médico fez. Vocês percebem que coisa, é lógico, estou criando essa imagem aqui, mas ela é ridícula, ela é absurda, mas é isso que eu e você, muitas vezes nós fazemos com a nossa vida com Deus. Nós temos tudo, e é o que Paulo tinha intenção aqui, que eles desfrutassem de tudo que Deus ofereceu para eles, e ele está descrevendo quem é Ele, e o que Ele fez, e nós sabemos, mas nós queremos olhar para isso e dizer: não, mas eu tenho aqui um outro elemento melhor, eu tenho um jeitinho melhor. Não precisa não, é suficiente a minha frequência à igreja, é suficiente tal coisa, eu tenho uma outra dica de uma outra pessoa que eu estou conversando ali, que é um outro cara que entende também sobre Deus, e aí então ele vai me ajudar. Fazemos isso, irmãos, fazemos isso, tomamos as rédeas do Criador do universo, e dizemos a Ele que nós temos a melhor solução. Às vezes de forma afrontosa, às vezes de maneira sutil. O coração orgulhoso dizendo: não toque na minha vida, eu sigo a minha vida religiosa e o Senhor não diga o que eu tenho que fazer. Não é essa a intenção. Paulo quer que esses irmãos desfrutem do melhor da vida com Deus. Deus nos convida nessa noite a lembrar disso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o sustentador da nossa vida. Ele é aquele que criou todas as condições para que eu e você desfrutássemos do melhor da vida com Ele. É isso que você tem experimentado? É isso que eu tenho experimentado? Qual é a área da sua vida que você talvez está dizendo: Senhor, eu tenho algo melhor aqui. Eu estou entendendo que o Senhor não tá cuidando muito bem dessa área. Faça isso. O sustentador das galáxias, dos átomos, Ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele sabe. Tenha certeza que Ele sabe. Busque conhecê-lo. Leia a palavra. Aplique essa palavra que Ele revelou. Ele deixou ela para você, para mim.
Não duvide dela. Não duvide. É como duvidar de uma pessoa tão capaz naquela área e você dizer que você tem as soluções. É ridículo. Não passa ridículo diante das pessoas que conhecem sobre o assunto. E sobre vida, quem entende é o Criador, não somos nós. Isso é uma verdade, irmãos. Nenhum elemento que a gente seja capaz de criar ou colocar dentro do Evangelho vai resolver a nossa vida. Uma outra coisa aqui, que eu acho que é uma palavra muito importante para todos nós. Diante do Criador do universo, Ele é o Criador. Ele é o Criador da minha e da sua religião, se é assim que você quer dizer. Não zombe dele. Não brinque com ele. Não brinque com ele. A gente não faz isso com pessoas que são especialistas nas suas áreas. Muito menos devemos fazer isso com o Criador do universo. Não brinque de ser religioso com Deus. Não vai valer a pena. Seu coração vai ser enganado e você vai viver uma vida ridícula, não colocando Ele no devido lugar. Ele quer ser visto. Ele vai ser visto. E Ele só te convida para poder fazer isso com Ele. Com Ele. Ele fez um convite para mim e para você. Privilégio. Privilégio. Vamos desfrutar desse grande privilégio juntos. Colocar o nome de Deus no devido lugar. Ele é o dono desse planeta. Ele é o dono dessas galáxias. E Ele é o dono da nossa vida. Da nossa vida. Ele comprou muito bem comprado o que Ele queria. Não foi fake. Foi de verdade. Não estamos aqui por um programa religioso. Estamos aqui por causa dEle. Por causa dEle. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Amém?